Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais uma notícia, mais uma informação para vocês diretamente dos Estados Unidos. Dessa vez em entrevista, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos já disse que todas essas taxações e todas essas sanções que estão sendo aplicadas, tudo isso foi gerado graças a Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o ditador. Novamente, ele cita o ditador e fala sobre todas essas violações que o ministro vem fazendo na política aqui no nosso país. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma e eu sempre vou estar trazendo novas informações para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Bom, o assunto agora é a negociação de tarifas entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira, durante cerimônia em comemoração ao Dia dos Professores, no Rio de Janeiro, que uma nova conversa entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos está marcada para esta quinta-feira. O encontro dá continuidade às negociações entre os dois países após a ligação de Lula com o presidente americano Donald Trump no dia 6 de outubro. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmaram que a tarifa de 50% sobre produtos do Brasil não se baseia apenas em questões comerciais, mas principalmente por motivações políticas e de direitos humanos. Vamos acompanhar. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Silvio, começamos com você. Primeiro, a gente trouxe um trecho aí do que disse o presidente Lula nessa celebração do Dia dos Professores, que, aliás, deu o que falar. Daqui a pouco a gente traz outros trechos para comentar aqui durante o programa. Mas, primeiro, ele confirmou, então, essa negociação entre Brasil e os Estados Unidos com relação ao tarifaço. Lembrando que Mauro Vieira já está em Washington para a negociação com o Marco Rubio. E depois, a conversa entre o secretário de Tesouro e também o Jamieson Greer, falando mais uma vez, trazendo o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, atribuindo ao ministro esse tarifaço de 40% a boa parte dos produtos brasileiros. Pois é, Paulo, em relação à fala do Lula, eu acho que a gente vai voltar nela, como você disse. Eu ainda não encontrei um adjetivo para a fala do Lula e ela pode ser fracionada em várias partes. Talvez eufórico, eu não sei. Talvez acalorado, daqui a pouco chega o adjetivo que a gente pode usar com moderação em relação ao estado do presidente nesta fala. Bom, eu acho que o que fica muito claro, especialmente para quem faz ali hoje uma grande torcida, seja em Brasília ou na velha imprensa, a imprensa de pompom, a imprensa que tieta este governo, que há 10 dias mais ou menos, ou uma semana, tem repisado que Lula e Trump têm uma química desde aquela reunião na ONU e que a frase muito empregada, aliás,
numa das grandes emissoras da velha imprensa Bolsonaro foi retirado da mesa de negociação, ninguém mais fala em Bolsonaro. O Lula e o Trump, um outro comentarista disse ontem, o Trump nunca manifestou nada contra o Lula, é apenas uma questão de ajuste, apenas uma questão de tirar de cena Eduardo Bolsonaro e por aí vai. Bom, eu acho que é um banho de água fria em todos eles, para deixar muito claro que quando esta conversa acontecer, o Mauro Vieira, que é o chanceler oficial e não o chanceler informal, Celso Amorim, está tentando negociar os termos dessa conversa. Portanto, é uma viagem protocolar. Quando eles se sentarem à mesa, o presidente Lula da Silva e o presidente Donald Trump, é que nós saberemos quais são as cartas que vão ser colocadas na mesa. Com base nesta fala, estou me baseando, estou comentando a fala que a gente acabou de exibir, fica muito claro que a questão das tarifas, que a questão das sanções todas impostas pelos Estados Unidos passam por violação de direitos humanos e pela figura de Alexandre de Moraes. A violação do Estado de Direito, a perseguição a um espectro político, a perseguição a empresas e cidadãos americanos, a censura. Eu acho que isso já está muito claro. Para quem não quer compreender, para quem vai tentar dourar a pílula, para quem vai tentar impor narrativas, talvez encontre uma surpresa quando eles estiverem frente a frente. Porque se esta fala do secretariado for repetida por Donald Trump, eu acho que o Lula vai sair muito mal na foto. Eu acho que ele vai ficar muito mal diplomaticamente, e aí talvez ele tenha de fazer cálculo político. Ele quer ser reeleito o ano que vem, mas já está muito claro, com base no que a gente está acompanhando por parte das autoridades americanas, que não tem negócio com violador de direitos humanos, não tem negócio com Alexandre de Moraes. Então, sobretudo, eu acho que essa fala é um banho de água fria nessa quarta-feira na torcida, no pessoal que está aí com pompom na mão, seja na imprensa, seja no Congresso. Pois é, Caute, o fator Moraes não é novidade em relação ao tarifaço do Brasil. A gente vem falando isso desde o dia 9 de julho, quando o Donald Trump publicou aquela carta. Resta saber como é que vai ser o tom da conversa com o Mauro Vieira amanhã, que vai pegar pela frente o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Pois é, me surpreendeu o tom desse funcionário do Ministério do Tesouro americano, né, Departamento do Tesouro americano, a rapidez do raciocínio, porque o Brasil é um dos 193 países do mundo, não é o mais importante para eles, mas ele lembrava exatamente todos os pontos pelo qual o Brasil foi sancionado com 40% de tarifa adicional. Lembrou tudo. A censura, violação de direitos humanos, processos arbitrários, e o Scott Bessent do lado, que tem 1 bilhão de problemas para relembrar, lembrou também de prisões arbitrárias de cidadãos americanos em território brasileiro. Lembraram de tudo, com uma rapidez, quer dizer, que para eles, esse negócio é de uma gravidade imensa. Não é apenas algo trivial, algo que pode ser, vamos dizer assim, evitado ou superado num papo com uma cervejinha na mesa. É algo que, de fato, é importante. Eles vão fazer de tudo para que isso acabe. Então, a conversa que vai ter o Mauro Vieira com o Marco Rubio será duríssima. Ele vai relembrar, se a turma do Departamento do Tesouro sabe disso, desta forma, imagina no Departamento de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores deles, que recebem relatórios diários, em tempo real, pelas embaixadas e consulados no Brasil, sobre os abusos, os excessos no Supremo. Então, assim, vai ser... eu não gostaria de estar no papel do Mauro Vieira nessa reunião, porque ele vai ouvir alguma daquelas coisas que ele se recusa a ouvir porque continua lendo a velha mídia, que tenta ignorar a realidade, mas a realidade é essa maldita que chega ou pela mídia como a gente, ou pelo Marco Rubio, que vai relembrar para ele, vai pegar pela orelha o Mauro Vieira e falar, seguinte, no Brasil a situação é muito grave, então ou mudam isso, ou vai continuar tendo imposição de tarifa alfandegária adicional. Olha que não adianta tentar apresentar a ditadura brasileira como se isso fizesse do Brasil um país democrático. Nós estamos, como dizemos, a gente vem dizendo aqui há muito tempo, sob a ditadura do judiciário, com o consentimento e a participação do governo Lula. Tá aí, eles vão escolher agora um ministro. Você imagina o Trump
se reunindo com ministros leais a ele, que votam só a favor, para escolher um ministro da Corte Suprema Americana? Não. O Brasil é visto como uma ditadura. O PT agora, fantasiado de patriota, né, tem os seus militantes dizendo: como essa turma é contra o Brasil, vocês querem o mal do Brasil. Não, eu quero que o Brasil deixe de ser uma ditadura. E todo mundo que puder ajudar nessa luta será bem recebido. O Lula não é amigo de ditadores, ele não vive apoiando o lado errado, ele não sugeriu ao Maduro que montasse uma narrativa para tornar aceitável a ditadura venezuelana. Não existem prisões arbitrárias. Não tem um gerente geral da ditadura, que é o Alexandre de Moraes, prendendo quem ele quer prender e deixando de soltar inocentes, comprovadamente inocentes, como é o caso que a gente vive discutindo aqui do Felipe Martins. Então, os Estados Unidos, que nunca deram muita bola para o Brasil, a imprensa americana dá pouco espaço para o Brasil historicamente, agora está vendo uma ditadura com um território muito grande vizinha da Venezuela e simpática a Cuba. O Brasil não se limita aí às campanhas, o apoio a Cuba não se limita às campanhas do Frei Beto, que quer 200 mil, ele até quer pouco. Mas o Brasil construiu em Cuba o porto que falta aqui, por exemplo. Então é uma ditadura e os Estados Unidos, o governo americano acordou para isso, e o Congresso americano também. Não, e desculpa, Paula, só terminando. O Lula, só um ano atrás, menos de um ano atrás, aliás, novembro de 24, chamou o Trump de nazista de outra cara. Agora, se o cara é nazista, você não vai sentar para negociar com o nazista. O cara é nazista, então tem que lutar contra ele. Agora, o cara é autoritário, é ditador, é nazista, você torce para Kamala Harris e depois você quer sentar a negociar e rolou uma indústria petroquímica. Mas esse aqui é um papo de bar de quem já acabou o álcool e acabou a cervejinha, já tá tomando etanol. Não é possível falar um negócio desse e achar que a gente toma a sério um troço desse, né? Agora, 18 horas, 15 minutos. Aproveito para... É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.